Aí que quando você fala do Reinaldo, especialmente para quem não é torcedor do Atlético, das primeiras coisas que vem é o posicionamento político dele, a forma como ele sempre se fez afirmar o que acreditava num período difícil do país e tudo. E quando você fala uma coisa como essa, você pensa personagens históricos assim, você pensa personagens muito duros, pessoas muito firmes, né? Você pensa o Muhammad Ali, tá ligado? Que é um cara... Turrão, duro. E o Reinaldo é chamado de baby crack, tá ligado? Tipo assim, ele é de uma pureza, de uma ternura né? Que é totalmente oposta à atitude que ele tem. Um cara com as características tenras dele, de inocente, assim, né? Você sente... O Reinaldo parece sempre um cara muito, muito generoso, muito puro, assim. São coisas que você, ao olhar, você jamais vai imaginar que esse cara vai bater de frente com uma ditadura militar. Não é esse cara daqui que vai. Né? E essa dicotomia eu acho linda, assim, é uma história que eu não conheço um personagem assim, em nenhum lugar. E tem uma curiosidade assim, nessa questão do Reinaldo, né, na história dele, que às vezes muita gente não entende, não conviveu, não viveu essas coisas. Eu participei de uma entrevista com ele no canal Viva, e aí o entrevistador pegou e falou assim, Reinaldo, agora pra gente fechar, pegou até todo mundo de surpresa naquele momento, qual foi seu maior adversário? Aí a gente esperando, não, Flamengo, ele vai falar Flamengo, ele vai falar a seleção argentina, que me bateu muito. Ele ficou calado. As drogas. Então, assim, pá, é um impacto, né? Um cara que tem uma história pesada, que tem uma história complexa fora de campo também. Então é um personagem que dá para trabalhar um grande filme e vocês têm nas mãos um grande personagem. A gente já conversou com ele sobre isso, já falou disso, tem aspectos muito... Enfim, não tem como dar spoiler ainda, mas... Tem aspectos muito interessantes. A luta dele com a droga não é, por exemplo, e não vou comparar como mérito ou demérito, mas você vê a ótima série sobre o Casagrande que tem no Globoplay, a luta do Casagrande com as drogas é muito diferente da luta com o Reinaldo. A forma como um entra nisso, que o outro entra, como sai, por que o papel que aquilo tem na vida de cada um é muito diferente, é muito interessante também. Então, assim, eu costumo dizer, eu gosto muito desse tipo de produto, né, de histórias do futebol, tanto é que tem uma empresa para produzir esse tipo de conteúdo, que levam o futebol para além do campo, né? Eu acho que o futebol ele acontece muito mais fora do campo do que dentro do campo. Quantas horas da semana a gente passa vivendo futebol sem estar assistindo um jogo? O futebol é muito maior fora do campo do que dentro do campo, na minha relação, na minha paixão com o esporte. E eu acho, por exemplo, que o Maradona, alguém só tem a audácia de comparar ele com o Pelé, porque ele é um personagem muito maior, assim, nesse sentido do que o drama... Mais emocional. Eu não sei se essa é uma tese minha, tá? A gente vai me matar aqui agora. Mas na minha cabeça tem uma tese que assim, o Maradona ele só passa a ser comparado com o Pelé depois das drogas. Porque antes ninguém falava disso. Só que o drama dele, ser injustiçado pela FIFA, não poder jogar a Copa, vai se criando um sentimento de injustiça. Vai abraçando mais gente, talvez. Até que em algum momento teve uma pesquisa da FIFA de comparação, e aí os argentinos, com muita raiva da FIFA, vão nesse site da FIFA votar a favor do Maradona e começa uma discussão que não tem nem pé nem cabeça. É evidente que não tem. Mas você vê o enterro do Maradona, toda a história que ele construiu, a paixão que ele gerou. Eu não estou dizendo que o Pelé, eventualmente, quando venha a morrer, não vai ter. É difícil ter uma idolatria do tamanho do Maradona para a Argentina, acho que no mundo. Mas né, por quê? Não é por conta só da bola. Sabe o que é o comparativo que eu faço? É que o Maradona, entre os super-heróis, ele era o humano. Era como se o super-homem, o de outro planeta, fosse o Pelé. E o Maradona é o Batman. É o Batman. É o que não tem poder. É o que tem apenas a luta. É o humano daquilo ali. E o Maradona, quando ele se mostra tão humano, se rebaixando, sofrendo com a questão da droga, muitas pessoas se identificaram e falam assim, poxa, ele é humano, ele não é aquilo que a gente imaginava. Às vezes o cara tá lá em Simão mesmo assim, mas ele pode cair de um dia pro outro mesmo, né? O poder do Batman era não foi por conta disso, mas eu tive essa mesma conversa tanto com o Romário quanto com o Reinaldo, antes de começar a trabalhar com eles. Não foi por conta da conversa que eles toparam, mas eu falava isso para eles, cara, um projeto como esse é muito importante vocês entenderem que não é para botar vocês no Olimpo, é para mostrar como vocês que já estão no Olimpo são humanos. Essa é a beleza da história. Então não fiquem seguros se alguém vai pensar mal de você. Cara, você já está lá. Se você não estivesse lá, eu não estava aqui fazendo um filme com você. Eu estou aqui porque você já é esse cara. Agora, você vai ficar muito maior quando as pessoas entenderem a dimensão da sua vida. E abrirem isso, né? Os dois não tiveram nenhuma dificuldade de aceitar, serem sinceros e expor as fragilidades. Então eu não acho que foi por conta dessa conversa. Mas para mim era uma premissa importante. Se o cara quisesse que a gente fosse fazer simplesmente um
uma ode, uma homenagem cega, um panfleto, um release dele, aí não me interessa fazer. É interessante porque quando você fala filme de jogador, a gente já imagina assim, vou ver gol, né? Vou ver gol, É, vou ver não, jogada. exatamente. Não, ver... é. E eu acho que isso que eu acho que vai trazer o público também, é você ter contar essa história além dos gols, né? E aí com personagens, é claro que tem essa história, como você disse, eu acho que isso que vai abraçar mais a torcida mesmo. Falar, peraí, tem história que eu não conheço, tem história que eu já vi, quero ver de novo. O tema do Romário que é muito boa, assim, que a gente estava, ainda antes de gravar, tinha acabado de preparar uma lista de... Só pra falar, o filme do Romário ainda vai estrear. Vai estrear na HBO Max. É uma série, né? de 6 episódios. Modéstia à parte, perdi. 6 episódios, devem estrear no início do ano que vem, 2023. Romário agora está candidato no Rio de Janeiro, então está esperando as eleições acabarem para poder separar. É uma série que fala só do Romário em campo, né? Não aborda nenhum aspecto político ou extracampo mesmo dele, fora da época da carreira dele, né? Mas uma vez eu encontrei com ele e tal, e estava mostrando para ele a lista das pessoas que a gente estava pensando em entrevistar e tal. Ver se ele tinha alguma sugestão. Pô, lembra de alguém mais aqui? Aí ele olhou a lista assim e falou, essa lista não tá boa, não. Aí eu falei, mas por que não tá boa? Não, tem uns convidados aí que... Aí eu falei, velho, olha só, não tô aqui pra fazer homenagem, ficar te homenageando. É pra contar a história, cara. Eu quero gente que fale mal de você mesmo. Ele, não, mas é por isso mesmo. Tá fraco, esses caras falando... Quem fala mal de mim, eu sei quem é. Eu vou te falar, pega aí, vai falar com fulano, com ciclano, tem que botar esses caras. Esses aí são meia bomba, isso aí não... Pô, não vai dar história, né? Não vai dar história, não. Aí eu me lembro que ele falou... Porque eu me lembro quando eu virei pra ele e falei assim, cara... Porque a primeira reação que eu tive foi achar que ele estava incomodado pelas pessoas que ele não gostava. E aí ele falou, não, claro que não. Não existe Romário se as pessoas falarem bem de mim. A série não pode ser falando bem de mim. As pessoas têm que me bater, porque minha vida inteira as pessoas vêm batendo. Eu quero que batam de verdade. Esses aí não vão bater o suficiente, entendeu? Que massa. Então é isso. Ele sabe que o contraditório para ele é importante. Ele é muito inteligente. Tem uma autoestima que é impressionante. E é muito inteligente. Ele banca isso muito tranquilo, né, cara? E é muito inteligente, cara. A gente estava falando lá fora, né, sobre essa série do Romário, falando daquela imagem que para mim é genial, né, da entrada do Brasil e da Itália. O filme oficial da FIFA, né? Que o Romário está no primeiro plano, o Baggio está no segundo plano. Né? E o cinegrafista é maravilhoso, ele desfoca. Que é brasileiro. Desfoca um, desfoca o outro. O Romário está ali meio relaxado, né? focado, mas focado. relaxado. E o Baggio está travado olhando para o Romário, né? Numa admiração, olhando para o Romário com uma admiração. E deu no que deu. Aí só para completar, no filme do Reinaldo, que vai ser feito, tem uma imagem que eu acho icônica também, que é no momento em que o Hulk faz o gol contra o Bragantino, que o Atlético já é campeão brasileiro contra o Bahia. Não. Foi contra o Fluminense. O segundo gol. Antes do jogo. Foi antes do jogo contra o Bahia, não foi? Antes do jogo. Antes do jogo contra o Bahia. 3 dias antes. Foi o jogo anterior. Que o Hulk faz o gol e vai comemorar com a mão pra cima, de frente pro Reinaldo, que tá às lágrimas nas cadeiras do Mineiro. É uma imagem maravilhosa, icônica e espetacular, porque o Hulk, nesse momento, entrega o título pro Reinaldo. É como o título se brasileiro para ele. Venci por você. Pessoal, eu sei sua história, eu tô aqui pra... O título é seu. Cara, eu vou falar aqui como alguém que vê de fora essa história, né? Não tenho nenhuma autoridade para falar da relação do atleticano com o Hulk, com o Rei e tal. Mas, assim, eu vejo com uma tremenda admiração as atitudes do Hulk em relação ao Reinaldo. Para além da história que ele escreveu já em campo como campeão, né, do Galo, né, acho que todo mundo aqui em Minas comenta que o Hulk já está na prateleira dos maiores ídolos do entre os 5. Então não vou ser eu a dizer isso. Mas, cara, eu não consigo lembrar... certamente deve ter, mas não me ocorre de cabeça nenhum ídolo que tenha tido essa preocupação com a própria história do clube, de fazer essa reverência, que não é uma reverência barata, simplesmente da declaração, ela é verdadeira. Né? Então, ontem, quando ele participou da nossa live, ficou muito feliz de ele participar, e eu fiz questão de colocar aí um aspecto muito pessoal, de parabenizar, porque eu tenho uma admiração muito grande por isso. E ele usou essa palavra, ele falou, cara, as coisas na vida têm hierarquia, a gente tem que saber quem veio antes. Cara, isso pode parecer chavão, mas isso não é praticado no futebol. Exatamente, não é, você não vê, né? Isso não acontece no futebol. Então é muito bonito. Essa atitude do Hulk, para mim, é grandiosa demais. E mostra uma preocupação, não,
uma preocupação também em conhecer a história do clube que você está jogando, né? É buscar entender a história. Tem muitas camadas aí nisso. Eu não tô só de passagem aqui. No Cruzeiro tem um caso desse, talvez não com essa amplitude, mas o Alex, né, que jogou aqui em 2003 e tá também no panteão dos grandes ídolos da história do Cruzeiro, ele reverenciava a todo momento o Dirceu Lopes. Isso. Ele para começar, ele chama o Dirceu de seu Dirceu. Né? Então, assim, e o Dirceu é um cara, diferentemente do Tostão, que sempre tá na toca, sempre tá engajado. E o Alex, em todo momento, também fazia essa questão de tratar o Dirceu como assim... Calma, eu tô aqui por sua causa. Antes de mim tem você. Né? Então, o esporte americano tem muito mais isso. O brasileiro não tem tanto essa isso parada. é bom para as gerações atuais, por exemplo. A geração que vai ter o Hulk como o maior ídolo do Galo, por exemplo. Existe no Atlético. O cara tá reverenciando quem? Às vezes, o Reinaldo, é claro, assim, a torcida até sabe mesmo, mas fosse um outro. Quem o Hulk tá reverenciando? Esse cara aqui tem história, eu vou lá procurar e tal. Eu vou contar uma história para você desse painel que tá aí atrás, que foi criado pelo Fiduzi. Tá faltando o Romário, o Roberto, o Juninho Pernambucano. Tem o Tostão, jogando no Vasco. Tostão, sofreu lá, coitado. Né? A lesão dele foi no Vasco, se não me engano. Não, a lesão foi no Cruzeiro. Foi no Cruzeiro. Ele foi pro Vasco depois da Copa. Não consegue. Aí não dá nada. Consegue, jogou 7-2. Ele se aposenta lá, se não me engano. 7-2. Aí que ele vai estudar, vai virar médico. Mas na primeira versão desse desenho... Ele ia ser campeão brasileiro em 74. Foi pro Segurasse um pouquinho. Aí ele evitou porque não queria ganhar do Cruzeiro. Foi em cima do Cruzeiro. Cruzeiro ainda. Dava filme. Da forma que foi. Eu tive que soltar essa aqui, não, brincadeira. Dava filme. Dava filme. E com o Armando Marques. Armando Marques ajudando Roberto pra caramba. Dinamite, Que história. Mas aí a primeira versão não tinha o Reinaldo. Tinha o Ronaldinho Gaúcho. E aí as pessoas começaram a vir, os convidados vinham principalmente aqui. O Procópio. Chegou aqui o Procopão. Eu não vou participar disso aqui não tem o Reinaldo. Não tem o Reinaldo, absurdo. E aí a gente falou assim, tem um negócio errado. A gente tem que colocar o Reinaldo nessa parede, porque hoje a geração mais nova, de repente, acha que o Ronaldinho Gaúcho é o maior jogador da história do Atlético. Pode até discutir. O Ronaldo que jogou no Atlético. Não, é legítimo. Aí é questão de geração. Ganhou a Libertadores. Jogando maravilhoso. Mas o Reinaldo é o cara. O Reinaldo é o cara que fez o Atlético. Se é do tamanho que é. Além do Tostão, eu vi que tem mais uma. A Marta, que começou no Vasco. Aí, pronto. Pronto.